Vai ter lugar a sessão de encerramento deste seminário. O Sr. Dr. Júlio Castro Caldas, membro da Comissão de Honra das Comemorações, irá usar da palavra encerrando este seminário. O Dr. Júlio de Lemos de Castro Caldas nasceu em Lisboa em 1943. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Desempenhou diversas funções públicas nacionais de elevado relevo, de que se destacam as de deputado da Assembleia da República, vogal do Conselho Superior da Magistratura, bastonário da Ordem dos Advogados e Ministro da Defesa Nacional do 14º Governo Constitucional. Desempenhou funções de relevo internacional, tais como as de Presidente da Fédération des Barreaux d'Europe. No capítulo profissional, desempenha funções dirigentes nos órgãos sociais de diversas empresas e é sócio da Sociedade Profissional de Advogados CSA, Correia, Seara, Caldas e Associados. Sr. General, Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Sr. General Chefe de Estado-Maior do Exército, Srs. Generais, membros do painel, Srs. Militares, cumpre-me a mim uma tarefa difícil, é encerrar um debate que é um debate que eu gostaria que atravessasse a sociedade portuguesa. A primeira questão que me coloca a mim próprio é que estou convicto que todos aqueles que perguntam como é que um advogado toma a liberdade e o arrojo de vir falar sobre esta matéria a militares e porquê comandos. Acho que terei talvez o arrojo de vos dizer que a minha relação com os comandos é ocasional em diversos períodos. O primeiro período naquilo que se pode um dia configurar uma hipótese de memórias que eu possa vir a escrever, que era a participação de forças irregulares nos incidentes que precederam o 25 de novembro. E é essa minha participação nesses episódios, e que um dia talvez possa escrever, que me levou a abordar todas as diligências que foram feitas para sugestionar antigos comandos a regressar ao serviço efetivo. O que me ficou da memória desses tempos é, sobretudo, a pergunta que o antigo soldado de comando fazia. Quem comanda? Para fazer o quê? Nenhum deles perguntou o que é que me acontece depois. O que revela as características de determinação, de coragem e de compreensão do que é a missão do soldado de comando. E a partir daí, podemos hoje, ao estudar a história do que foi o 25 de novembro, poder dizer nunca tantos dependeram de tão poucos. E os 50 anos que hoje aqui comemoramos têm necessariamente que passar também por essa memória do que foram esses episódios que acabaram na calçada da ajuda, com uma voz de comando que deu alto ao fogo e o fogo parou naquilo que podia ter sido uma carnificina. Essa postura, essa pertinácia, essa capacidade de ação, essa capacidade de interiorizar o que era o espírito de comando e o que é o comando e controle de um oficial de comando, o que é a disciplina que os seus homens podem ter sob combate e sob o fogo, que me formou a convicção da imprescindibilidade das forças especiais. Mais tarde, chamado a desempenhar as funções de Ministro das Finanças, aqueles que me conhecem sabem que eu sou um empedernido pessimista e que a minha convicção, que nesse ano 2000, a insolvência do Estado português vinha a caminho, uma década antes à ocorrência, o que significa que, para ter sucesso em política, uma previsão antecipada é um enormíssimo erro político, e que o tempo é, de facto, uma característica que tem que ser sempre ponderada naquilo que se pensa e naquilo que se diz. Foi configurado com 3 ordens de problemas muito difíceis de resolver no âmbito do Ministério da Defesa. Primeiro, redimensionar o dispositivo de forças. Segundo, acabar com o serviço militar obrigatório. Terceiro, rever a lei de programação militar, adaptar um orçamento de defesa
sempre diminuído em função das necessidades em relação àquilo que eu entendia que poderiam ser as capacidades militares financiáveis. Devo dizer que o último orçamento que fiz para o Ministério da Defesa reviu 3 vezes em baixa, o que significa que desde há mais de uma década o desígnio político de reduzir o financiamento das Forças Armadas parece ser um destino e uma fatalidade que tem mais de 10 anos de vida no que está a acontecer. Dir-me-ão, num aceso debate político de que eu fui forçado a ter, que era necessário elaborar um conceito estratégico, visto que isso vinha na lei, que era obrigatório ao Ministro da Defesa elaborar um conceito estratégico. Essa controvérsia tive no âmbito do próprio Governo, com o meu Primeiro-Ministro e com o meu Presidente da República na altura, em que eu lhe disse: não sou capaz de elaborar um conceito estratégico sem saber o que são as capacidades militares. Se quiserem que eu faça um conceito estratégico, faço num quarto de hora numa folha de papel A4, não custa nada fazer. Mas é determinante saber que capacidades militares podemos ter e é determinante saber que meios financeiros são necessários para definir essas capacidades militares. Depois saberei o que é o conceito estratégico nacional. Para além disso, argumentei na altura, existe uma enorme imprevisibilidade em relação àquilo que se pode definir como a integração do sistema de forças português no sistema de forças europeu, uma grande indefinição em relação àquilo que era considerado a força de reação rápida na Europa e uma grande dúvida minha acerca da função que os trabalhos na altura em curso de entrada no euro, em que me parecia que não seria possível sustentar uma política de moeda comum sem uma integração que não era coerente com o Tratado de Maastricht. Essa minha controvérsia interna em relação às forças políticas que me apoiavam culminou num momento em que eu, com o apoio de alguns generais aqui amigos, e que sem eles não teria sido possível fazê-lo, Pinto Ramalho, Silva Viegas, Espírito Santo, reconhecer que a força, a arma de infantaria, tem como capacidade operacional efetiva a doutrina dos comandos, a sua organização pentagonal, a sua capacidade de intervenção autonómica em teatros de operações, seja na contra-guerrilha, seja na guerrilha urbana, seja na adaptação a sistemas de resistência de guerras não convencionais e, sobretudo, o financiamento dessas forças era adaptável àquilo que nós podíamos fazer. A resistência política foi enormíssima, de todos os lados, e se não fosse o apoio de alguns daqueles que eu vejo aqui presente, não teria sido possível dar o despacho de reestruturação da unidade de comandos e pô-la a funcionar. Hoje, porventura, não será possível reconhecer que a opinião pública estava contra, que decisores políticos que consideravam por razões de pensamento político adverso ou por razões de organização tradicional do que é a arma de infantaria, foi-me dito inclusivamente, então e depois o que é que fazemos à tropa de infantaria? A pergunta do general Espírito Santo há bocado podia ter como essa resposta: olha, fazemos todos comandos. Mas isso não é a resposta que pudesse ser dada. Efetivamente, ser soldado de comando é uma questão. É diferente. É diferente. Recrutar o soldado de comando constitui, efetivamente, uma das tarefas mais complexas da organização de uma força militar especializada. Porque é necessário reconhecer nele não só a sua capacidade de sacrifício, de servidão, de fidelidade a um conceito de defesa de uma nação e da pátria. Porventura estaremos chegados hoje àquilo que o professor Adriano Moreira chama de Estado exíguo.
Já por diversas vezes Portugal assim esteve. Mas eu volto a dizer, não desistir, porque o espírito de comando é esse, é resistir, é saber resistir, é saber que, mesmo estando em situação de inferioridade numérica e inferioridade estratégica, combate-se, porque existem populações que é preciso defender. Hoje podemos aqui apreender as feridas que ficam da nossa história. As feridas que ficam da nossa história, entendo, só nos servem para aprendermos as suas lições. Hoje podemos saber que a forma como militarmente os militares comandos atuaram em áreas de teatro não deixaram vergonha a ninguém. Hoje podemos saber que a força militar e a guerra é a política em suma e que é a diplomacia conduzida sobre outra forma. Que a proteção e os interesses de um povo têm que ter sempre uma força armada que o sustente e que permita merecer temor e merecer consideração. Sabemos também hoje que algumas das funções que os militares comandos desempenharam em missões de paz são também missões que honraram Portugal, que serviram para aprender lições, que serviram para criar músculo, serviram para aprender, mas não podemos deixar que o esforço caia em vão. Dói-me a alma perceber que no meu tempo a cooperação técnico-militar que tinha os números que o Pinto Ramalho revelou, a influência que as doutrinas militares portuguesas tinham nas escolas militares de Angola, de Moçambique e de outros territórios, estão hoje perdidas ou deterioradas por um conceito mesquinho de diminuição de financiamento. Eu acho que são estas as lições que podemos tirar daqui. É preciso que, não é que nós sejamos aqueles que já estamos convencidos, que seja exigido à comunidade que reconheça que não é possível deixar de assegurar a componente financeira no funcionamento do sistema de forças mínimo e que privilegie, sobretudo, as forças militares que foram organizadas, que funcionaram, que prestigiaram as Forças Armadas Portuguesas e que respondem àquilo que são os conflitos militares da modernidade. Não tenho dúvidas nenhumas em afirmar, ainda que porventura também seja precoce essa afirmação, que vivemos hoje um dos tempos mais perigosos do desencadear de um conflito generalizado que há de surgir inoportuno, imprevisível, de surpresa, no pior momento, em que a capacidade de resposta será, porventura, a mais atabalhoada, como foi quase a tradição portuguesa desde a intervenção na Guerra de 14. Não acreditem que há milagres de tanques, porque não há milagres de tanques. Há milhares de mortos nas trincheiras por forças mal preparadas. Quando podemos hoje dizer e ter confiança de que um corpo especial de comandos, devidamente municiado, com armas modernas, de precisão, com poder de fogo, com capacidade de comunicação, com autonomia e convencimento e honra naquilo que faz e reconhecimento e autoconfiança é absolutamente essencial para garantir um mínimo de independência. Digo que, porventura, estejamos hoje com uma soberania diminuída. Já estivemos várias vezes na nossa história com soberania diminuída. Já tivemos várias vezes na nossa história com o nosso território ocupado. Portugal é uma testa de ponte. É preciso ter a consciência disso. E que se houver um conflito generalizado, imprevisto, de surpresa, não antevisto, voltaremos a ser a tradicional testa de ponte. Quer dizer, nós estamos do lado das potências do mar, nós estamos do lado das potências continentais.
A nossa ligação estratégica é uma ligação estratégica a uma globalização de natureza diferente. Não somos fronteiros de nenhuma tribo europeia. E isso é um conceito estratégico que, no meu entender, é absolutamente determinante. Temos que ter a nossa capacidade militar, a nossa capacidade de forças especiais, a nossa honra, a nossa dignidade, a proteção à família militar, absolutamente essencial, porque não há forças militares se não tiverem a consciência de que a família militar se encontra protegida na retaguarda. E isso não está a acontecer em Portugal neste momento. Era o que eu gostaria de dizer. E se há pouco o Coronel Brandão Ferreira disse apresentar armas no momento em que os comandos foram dissolvidos, eu gostaria também de acabar de dizer apresentar armas no momento em que eu entendo que os comandos têm que ser revigorados, reforçados, refinanciados e acarinhados pela população portuguesa. Obrigado. Dá-se por encerrado o presente seminário. Agradeço a estimada presença de todos os participantes.